Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. E antes de começar o vídeo, já vou pedir aquele favorzão de se inscrever, dar o like e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos para que a gente consiga atingir a nossa primeira meta aí, que é de 1000 inscritos no canal. E hoje a gente vai falar sobre o AWS Athena. Bom, o AWS Athena é um recurso da AWS onde a gente consegue fazer queries em arquivos que estão dentro dos nossos buckets. Ou seja, se a gente tem arquivo em CSV, TXT, JSON, Parquet, Orc, dentro do nosso bucket, a gente consegue com algumas configurações executar comandos SQL nesses arquivos que ajudam muito o nosso dia a dia. O Athena ele é serverless, ou seja, a gente não precisa se preocupar com nenhuma instalação, com a operação, com a disponibilidade dessa plataforma, desse framework, e a gente paga somente pelo que a gente consumir. E o custo dele é baseado no dado escaneado. Então toda vez que a gente faz as nossas queries, as nossas operações, o Athena vai varrer esses dados e vai ter um custo de $5 por tera escaneado. E aí também entra algumas técnicas para a gente conseguir diminuir isso, utilizando o particionamento de arquivo, o tipo de arquivo, como arquivo Parquet, um Orc, a compressão. E essas são uma das técnicas que hoje a gente não vai se aprofundar muito, mas a gente utiliza para ter uma eficiência melhor de processamento e também uma economia de custo. Então vamos para a mão na massa ver como é que funciona e como que a gente consegue então fazer as nossas primeiras queries em arquivo CSV. Entrando aqui na nossa conta da AWS, a gente tem um bucket Danilo Souza-Hall. É um bucket onde a gente tem o nosso raw data, a gente separa por diretórios alguns dados para a gente poder brincar. Então a gente tem dado aqui do Covid, o dado do preço do dólar, um dado da API Random User, dado de salário. E a gente vai focar um pouco mais no dólar aqui. Então a gente tem aqui o nosso diretório e o nosso arquivo CSV, onde tem o histórico do preço do dólar. Aqui então a tela inicial do Athena, a gente pode clicar nesse botão e tem essas três opções. Vamos entrar no editor de query, a gente pode ver que a gente só tem um database default, mas a gente não tem nenhuma tabela adicionada aqui. Então a gente vai adicionar essas tabelas no nosso catálogo para a gente poder trabalhar. E o catálogo de metadados do Athena ele é integrado com o Glue. E o Glue também tem diversos serviços que a gente não vai se aprofundar muito, mas um desses é o catálogo a metadados, que a gente consegue cadastrar os nossos databases e as nossas tabelas. Vamos abrir ele então e a gente vai entender como é que funciona aqui. Só escrever aqui como Glue. Então dentro do Data Catalog tem aqui os databases, a gente só tem o database default, as tabelas a gente não tem nenhuma. A gente poderia adicionar na mão, né, a tabela, a gente preenche todo o metadados, qual é a coluna, qual que é o data type, mas hoje a gente vai usar o Crawler. Então o Crawler é um serviço que a gente faz algumas configurações, ele varre o diretório e cria a tabela automaticamente pra gente. Então vamos adicionar um Crawler então. O Crawler vai chamar Danilo Souza-Hall, porque eu vou colocar no meu bucket, ele vai varrer todos os diretórios do meu bucket. Next, aqui a gente usa as configurações padrão por enquanto. Tipo de conexão S3, tem algumas opções. A gente poderia usar um JDBC, um DynamoDB, um Mongo, mas no nosso caso então é o S3 que a gente aqui especifica qual que é o bucket, que é o Danilo Souza-Hall. Só clicar em Next e Next. Role. Eu já tenho uma role criada, mas caso vocês não tenham aí a primeira vez, é só colocar o nome da role, ele já vai criar a role pra gente automaticamente. Então como eu já tenho aqui, só dar um Next. E frequência a gente pode schedular também. Não faz sentido ficar rodando toda hora, a não ser que a gente tenha algum processo que crie muitas tabelas, que adicione muitas partições, aí faz sentido. Mas também tem que tomar cuidado, se a gente coloca um crawler que varre muitas tabelas, a gente pode ficar varrendo toda hora, pode demorar, ter um custo excessivo e também a gente corre risco de invalidar algumas tabelas. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo para programar esse scheduler para a gente não danificar alguma tabela ali que está em produção. Nesse caso a gente vai rodar sob demanda, então só dar um Next. Qual database? No nosso caso a gente vai usar default mesmo, poderia criar outro. Next e Finish. Bom, o nosso crawler está criado, é só clicar aqui para rodar, ou a gente seleciona ele aqui e põe para rodar. Bom, beleza, ele já está rodando aqui, ele vai demorar alguns minutinhos, geralmente não demora muito porque são poucos diretórios. Enquanto ele roda aqui eu vou passar algumas informações adicionais. Então a Athena ele usa a engine do PrestoDB, então se vocês já trabalham com Presto ou conhecem, é uma engine baseada no Presto, lembrando que ele é serverless e a gente não precisa se preocupar com setup nenhum. Outra informação é que o Athena ele roda sim queries em arquivos de textos,
mas a gente até viu no crawler que dá para ele conectar em JDBC, no DynamoDB, então a gente consegue sim fazer queries em outros tipos de fontes, ele não é limitado apenas em arquivos de texto que estão no S3. Outra coisa que também tem muita gente utilizando é para pequenos ETLs. Por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho um dado numa tabela raw e eu quero transformar o arquivo CSV num parquet, por exemplo, numa camada trusted, aplicar algumas regras de negócio, a gente consegue também fazer isso com a Tina, mas aí a gente tem que ver se faz sentido, se vai ser barato. Se a gente tem um volume muito grande, pode ser que esse nosso processamento fique um pouco caro, mas se o processamento for pequeno, pode ser que a gente não gaste quase nada, né? Afinal é $5 por tera escaneado. Dependendo do volume de dados, pode ser que o nosso ETL aqui fica bem simples e bem barato. E além de fazer essas queries, essa exploração de dados, a gente também consegue conectar soluções de dashboards como Power BI, Tableau, o próprio QuickSight da AWS via JDBC, ou qualquer outra solução de exploração de dados que usa JDBC. Enquanto a gente falava aqui, o crawler já executou, então ele já adicionou aquelas 4 tabelas. Vamos voltar para o nosso S3, ó, são 4 diretórios aqui, e vamos então voltar para o nosso Atina, atualizar, ver se essas tabelas apareceram aqui. Então já apareceram, ó, uma tabela de Covid, dólar, random user, inclusive ele aparece que já está particionado essa tabela, uma tabela de salário. O nosso foco aqui é realmente o dólar, é onde a gente vai brincar um pouquinho hoje, e também tem alguns setups adicionais. Então no Atina a gente também tem os workgroups, que fica nessa tela de setup aqui. Os workgroups são grupos para a gente consegue segmentar o nosso processamento. Então vamos simular a criação de workgroup para vocês entenderem. Aqui a gente pode criar workgroups por área ou por tipo de processo, então pode ser um workgroup para o time de desenvolvimento, por exemplo. A gente pode colocar as descrições aqui. Aqui a atualização da engine pode ser automático ou manual. Como o Atina é serverless, pode ser que em algum determinado momento eles atualizam a engine do PrestoDB, a engine do Atina em si, e se tiver automático, toda vez que atualizar ele pega a atualização. Se tiver manual, a gente vem aqui e seleciona a engine aqui. Então vamos deixar no automático. O bucket, onde a gente vai salvar as queries, então a gente pode criar um bucket específico. Métricas a gente consegue associar com o CloudWatch. Aqui também a gente consegue colocar o limite de dado que esse workgroup vai utilizar. Então, como ele é baseado em dado escaneado, se a gente deixar aberto e as pessoas não têm muito esse conceito de fazer query, ou entra um processo muito pesado e imagina que ele fica escaneando um volume gigantesco, isso vai direto para a nossa conta. Então essa é uma forma de a gente limitar. Então a gente coloca qual que é o limite, né? Então o mínimo aqui são 10 megas e o máximo 7 exabyte aqui. Então é um limite que a gente consegue configurar. Bom, então vamos colocar aqui 100 gigabyte, por exemplo, né? Acho que é um número bem razoável. Então esse recurso é uma forma de a gente conseguir controlar aqui o quanto que a gente pode dar de processamento para que os usuários ou processos não acabam fazendo algo que está totalmente fora do nosso padrão e acabe custando bastante. Aqui na seção da Atina também tem os data sources, né? É onde a gente tem o data source principal, que é o Glue, ou seja, ele é integrado com o catálogo do Glue e todas as tabelas que estão criadas no catálogo, tem o metadados todo, o Atina vai ter acesso a esse metadados. A gente pode conectar alguns outros aqui, conectar o Metastore do Hive, CloudWatch Logs, o Dynamo Document, né, que é baseado no Mongo, Redshift, DynamoDB, enfim, tem alguns data sources aqui que a gente consegue integrar também. Bom, vamos voltar então para a nossa query. A gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e dar um preview na tabela. Ele vai fazer a primeira query. Então dá para ver, ó, query rapidinha, 0.19 segundos aqui. E aqui já aparece quanto escaneou, né? Então aqui tem a nossa tabela, é um CSV. Tem algumas colunas como data, abertura, valor máximo, valor mínimo e fechamento do dólar. Então tem algumas informações aqui importantes. Vamos tirar esse limit 10 e rodar um select asterisco aqui. Dá pra ver que ele foi até mais rápido aqui e ele mudou de 800 KB para 4 megas, né? Então depende do tamanho do arquivo e depende da nossa consulta. É assim que o Atina funciona e é assim que ele vai cobrar da gente. Então é isso, essa foi uma introdução do Atina, um vídeo bem rápido para que vocês entendam como funciona, quais são as utilidades, como que ele cobra, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, algum tópico avançado, deixe no comentário que eu respondo vocês ou gravo um novo vídeo. Valeu!